Mais do que um bom dia, eu desejo para todos vocês, minha gente querida, por aqui no canal Acima da Média, Pastor Daniel começando mais uma oração da manhã. Que Deus abençoe grandemente a sua vida neste dia, em nome do Senhor Jesus. O tema da nossa oração da manhã de hoje é: o grande amor de Deus é para hoje. Antes de prosseguirmos por aqui, eu tenho aquele pedido que é todo especial. Deixe o seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para receber todas as notificações. Fazendo isso, você vai colaborar para a indicação do canal Acima da Média aqui na plataforma. O nosso texto devocional de hoje é o texto de João, capítulo 3, versículo 16, que nos diz exatamente o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Palavras de João refletidas ao longo dos séculos e ecoada por muitos e muitos pregadores ao longo da história. Esse é um dos textos mais conhecidos das Escrituras. O texto fala de um amor tão grande de Deus que nos proporciona a alegria de termos a vinda do seu Filho como doação para que a partir da sua morte nós obtivéssemos vida e vida em abundância. João diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que esse texto está nos dizendo é que em Jesus nós somos e podemos ser livres da condenação eterna, apenas em Cristo Jesus. Meus queridos, palavras do grande apóstolo Paulo. Ele nos disse o seguinte lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Há uma relação direta desse amor de Deus com esse texto que nós vamos citar aqui agora. O texto nos diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Isso tudo por conta do grande amor de Deus que é para hoje. O texto nos ensina muitas lições, eu quero destacar aqui algumas. Primeiro, aquele que está em Cristo prova de uma nova alegria. E você precisa compreender que essa alegria ela vem porque Jesus restaura. Ele restaura as famílias, ele estabelece calma aos corações e ele é aquele que tem condições de nos permitir desfrutarmos da sua presença, sendo ele um amigo presente para todas as horas, principalmente para as horas difíceis da jornada, mas também para as horas de alegria. Em segundo lugar, em Cristo nós recebemos poder do alto para enfrentar as crises dessa vida. Todos nós temos crise, mas nem todos reconhecem que as têm, infelizmente. Tem gente que acha que é assim mesmo, que tem que ser desse jeito. Não, não tem que ser desse jeito. Nós precisamos reconhecer quando a crise está presente e precisamos entender que essas crises precisam ser desapossadas da nossa história. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente precisa abrir mão à palmatória e reconhecer que estamos em dificuldade, em aperto. Às vezes, no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, no nosso trabalho, enfim, tantas e tantas áreas. A pergunta que eu faço nesse momento é: qual é a sua crise? Qual é a sua dificuldade? Seja qual for a sua resposta, eu quero te garantir que Jesus é aquele que pode te empoderar para te fazer mais que vencedor. Mas ainda há uma lição tão poderosa sobre essa graça tão grande de Deus. Quando tudo se faz novo nas nossas vidas, nós recebemos o cuidado de pessoas que são gente como a gente.
Eu estou falando de pessoas que Deus coloca nas nossas vidas, de pessoas que Ele coloca como presente, são pessoas que oram por nós, são pessoas que choram por nós, são pessoas que nos alegram, são pessoas que passam por provas e são exemplo ao passarem pelas provas, são pessoas que caminham ao nosso lado sem interesses. Isso só é possível junto da família de Deus. Abre o seu coração para entender isso. Por último, meus queridos, somente em Jesus nós vivemos uma nova história. Há uma canção de um cantor chamado Fernandinho que fala de uma nova história. Então ele diz: uma nova história Deus tem para mim. Eu quero dizer que Deus tem uma nova história para você em nome de Jesus. Deus quer te dar uma nova história, Deus quer refazer aqui histórias e Deus deseja firmar os seus pés para que nele a sua história seja uma nova história. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, o meu convite é: volte para os braços do Pai. Procure uma igreja próxima da sua casa e você certamente será acolhido pelas pessoas da família da fé e será abençoado. Permita Deus fazer coisas novas na sua vida hoje. Permita Deus te dar algo muito especial, que é a renovação da fé, e aqueles que ainda não têm Jesus como seu Salvador, permitam que Jesus entre nos seus corações para lhes garantir a salvação eterna. O grande amor de Deus é para hoje. Vamos orar ao Senhor? Obrigado, Deus, pelo amor com que o Senhor nos amou. Tua palavra nos diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado porque hoje eu posso dizer que eu tenho a certeza da salvação que é garantida por Cristo Jesus. Obrigado porque hoje muitos que estão aqui ouvindo esta oração da manhã têm a mesma certeza. Mas eu quero orar por aqueles que estão ouvindo esta oração neste momento e que não têm essa mesma certeza. Eu peço que salvação seja presente sobre essas vidas em nome de Jesus. Que cada um aqui possa abrir o seu coração para receber a Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas. Tua palavra, através das palavras do apóstolo Paulo, ecoam, Pai, nos nossos corações nesse momento. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Que novas coisas sejam feitas nas nossas vidas, em Cristo Jesus e a partir de Cristo Jesus. Obrigado por tudo, fica conosco, nos dá um dia abençoado e cheio da Tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido? Você conhece alguém que está precisando ouvir sobre a graça salvadora de Deus? Então compartilhe com ele esta oração da manhã. Amém? Um abração a todos, fique com Deus e até a próxima oração da manhã, minha gente querida.